Espaço Cultural Circo Navegador recebe hoje Ostinho de Ubatuba. Esse é um projeto com o apoio do PROAC, Programa de Ação Cultural do Governo do Estado, Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Hoje você vai saber tudo, ou melhor, um pouquinho mais sobre fandango, cultura caiçara. Ostinho, muito bem-vindo. Chico, muito bem-vindo. Um prazer receber vocês. Hoje a gente está com a oportunidade de vocês dizerem para a gente o que é que tem de exclusivo no fandango caiçara. Legal. É legal estar aqui com vocês. Agradeço aí, junto com meu filho aqui, Chico, legal. Tem mais duas pessoas que estão conosco também, que vão se apresentar, que é mais um filho, né? E uma mulher no pandeiro, que isso é muito legal, a presença da feminina, né? O fandango caiçara, né? Existe fandango em várias regiões do nosso país. O fandango caiçara, especificamente, é desse povo que mora no litoral, né? Ou morava, hoje já mora bastante gente que já está no fandango também. Então, é desde Paraty, Rio de Janeiro, né, até o litoral norte do Paraná, onde que é considerado os caiçaras mesmo, né? Vem da denominação também, né, das cercas que se chamavam caiçaras, que os índios faziam para cercar os peixes, e na medida que foram os índios, os portugueses e o negro foram se envolvendo, criando famílias, foram usadas essas técnicas de cercar o peixe, cercar a caça, para fazer suas casas. O caiçara começou a usar o barro, né, o sapê, elementos da própria natureza, e com a mesma técnica de colocar tanto o bambu ou qualquer outra madeira, desde que era a pique que fala, né? A casa de pau a pique, vem dessas caiçaras que os tupinambás faziam, e o caiçara adquiriu essa técnica para fazer suas moradias, suas cercas para a criação dos animais, né? E aí tem o seu modo de se divertir, né? Que já é herdado dos portugueses, né? Que é o fandango caiçara. Então, quando se reuniam para colocar o barro na casa, ou fazer o sapê, ou então uma comemoração do aniversário, um casamento, um batizado, o povo se unia e tinha esse modo de expressar a sua cultura, que é a dança, o canto do fandango caiçara. E agora então, gente, nós vamos conhecer esses dois companheiros aqui, ó, que têm muita tradição e que têm muito a contar sobre o fandango. Começo perguntando para o Chico, pedindo para o Chico se apresentar e falar um pouquinho da experiência dele com a música e com o fandango. Bom, Francisco Garcês Jesus, filho do mestre Astinho de Ubatuba. Eu tenho uma experiência muito recente com o fandango. Eu sou da geração aí dos 30, 40 anos, que infelizmente não conheceu essa cultura desde uma infância, não foi próximo. E através do meu pai, eu estou tendo essa oportunidade de valorizar a nossa própria cultura. Então, eu tenho recentemente assim me dedicado muito a tocar os instrumentos, tá aprendendo mais e eu acho que o mais importante é a gente levar a nossa alegria, né? Então o fandango me trouxe muito isso. Eu fui até um pouco resistente, um pouco no começo, né? Para ter essa proximidade, né? Esse conhecimento. Mas hoje estou Estou bem feliz com o que eu estou fazendo, próximo ao meu pai, ao meu irmão, que é isso que o fandango tem, né? A exclusividade do fandango é a família, né? A avó dançar com o filho, a filha com o avô e o neto. Eu acho que essa é a maior exclusividade e um benefício muito bom para nós tocadores. Então, agora eu queria que o Ostinho se apresentasse e que falasse um pouco de como ele chega, como que o Ostinho chega a se interessar e a se encantar com essa cultura. O que o meu filho diz, né, de ser recente, né, a participação dele no fandango. Dos antigos, das antigas, para essa galera que está fazendo fandango de 2000 para cá, tem um grande espaço que ficou vago, né? E a gente tem
como um alicerce, um bisavô nosso que era um grande mestre no passado. Meu pai acabou desvendando isso para a gente, e que ele fazia os instrumentos. A gente começou a entender um pouco mais o que nos trouxe ao fandango. Eu era tocava forró, rock, tem várias composições de outras músicas. De 2005 para cá, eu falei, eu vou abraçar minha cultura, e que lá no meu íntimo, a Rabeca me trouxe isso, os Ponteados do Macheto me trouxe isso aí, que existe um arquivo bem lá dentro, que me trouxe para dentro da cultura, e eu abracei, falei, meu bisavô está presente, e eu preciso estar. Então, eu dei uma ênfase à cultura caiçara, e eu abraço, e virou um modo de vida para mim. Eu tenho 57 anos, e acabou que a minha paixão pelo fandango cada vez aumentou mais, e surgiu um grande interesse de descobrir a sonoridade dos instrumentos. Então, cada vez eu estou fazendo instrumentos, estou buscando as madeiras, o tamanho das caixas dos instrumentos, os timbres que estão dando. Acabei de criar um instrumento machete duplicando as cordas, e que, né, a gente vai se adaptando um instrumento com o outro para a gente ter um resultado bem bacana. Ainda estamos nessa caminhada. Mas o mais interessante para a gente é saber que a gente está sendo receptivo, né, o nosso trabalho, e reconhecido. E agora, Ostinho, conta um pouquinho para a gente e mostra, acima de tudo, da onde é que vem a sonoridade dos instrumentos do fandango. Sim. Vale lembrar que em 2012, o IFAM reconheceu o fandango caiçara como um patrimônio imaterial cultural brasileiro, né? E como isso ajudou a acontecer foi através das características dos instrumentos, né, que oferecem para esse tipo de cultura, né? Então, por que o fandango caiçara utiliza da viola, do macheto, da rabeca, do pandeiro e da caixa? Porque são instrumentos que são utilizados nas folias de reis e nas folias do divino, né? Então, isso veio com a colonização, né? Então, eu não sou a favor de desmatar, de derrubar uma árvore, mas é muito comum, natural, ter uma época do ano que vocês já perceberam isso, que venta muito, cai. E a gente conversa com os caiçaras mais da região dos sertões, fala, a gente precisa dessa madeira quando vocês encontrarem, né? E aí aqui tem madeira, a gente usa também o pinus, aqui tem cedro rosa, né? E essa madeira aqui, ela sempre me foge o nome. Isso aqui lembra, filho? Guarânia de colher. Isso é porque o pessoal utiliza para fazer as colheres. Isso é bem resistente. A rabeca de guarânia. A outro macheta de cedro rosa. Esse instrumento aqui também é de guarânia, mas com pinos, né? Já é reciclado, né? E a guarânia, a gente percebeu que ela tem um som legal, mas o instrumento, a madeira, assim, que a gente pode dizer que é mais adequada, devido à sonoridade, é a cacheta e o cedro rosa, que a gente tem um bom resultado. Mas, assim, a gente também recicla, a gente emenda, a gente acaba descobrindo coisas também no instrumento. Então, do fandango caiçara, nós temos os instrumentos que representam, que é a viola caiçara, ela tem 5 cordas, né? Tem 5 cordas, viola caiçara. O macheto, né? O macheto. A gente acredita que o macheto ele deu origem ao cavaquinho, porque ele é muito antigo também, né? E são 4 cordas, só que ele tem 2 tons abaixo do cavaquinho, né? Sim. Agora nós vamos ouvir um pouquinho da sonoridade exclusiva desses instrumentos.
Maravilha. Me acariciou o ouvido. Quer mostrar mais algum instrumento para a gente? Está muito curioso, com muita vontade de ouvir. Então, estão aqui os instrumentos. A viola, o macheto, o pandeiro, que também é chamado de aduf, né? E a caixa da folia. A gente usa no fandango. A rabeca caiçara ela tem 3 cordas. Ela existe 3 cordas, sendo que a do meio dá tonalidade, que é o Ré. No caso, nós temos o Ré e 2 cordas em Lá. Então, o caiçara toca a rabeca, será que estudou violino? Não, já tem um modo aqui de tocar, os lugares certos de apertar. Se a pessoa tem uma voz muito alta, estica a corda, mas aperta no mesmo lugar. Por isso que o caiçara tem essa habilidade de tocar, né? Vai passando de geração. Não é uma coisa muito estudada, não. Então, inclusive, a gente até deixa marcado assim, porque a gente ensina as pessoas, né? E para ter mais ou menos um lugar de apertar, até a pessoa, quando a pessoa pegar uma outra rabeca, vai saber mais ou menos por onde está. E vamos lá. Muito lindo, que delícia. Obrigado pelo carinho que vocês fazem na gente com esses instrumentos que são raros e a gente não ouve e nem vê todos os dias. Quer mostrar mais coisa? Vamos ver. O aduf, né, no caso o pandeiro, tem gente que toca parecido com o samba e tem gente que toca, fala que é rufado, né? É muito comum em Paraty, você vê o pessoal da ciranda tocar o pandeiro dessa forma. Dessa forma também é bem aceito no fandango também. E lá fora tá ventando, a folha do patieiro tá toda já requebrando. É isso. Lindeza. O fandango, na verdade, ele é próprio para dança. Danças com coreografia ou danças de baile. Hoje a gente vai apresentar 2 danças, se der tempo até mais que uma, com coreografias, né? Porque não tinha luz elétrica, né, na década de 50, 60, lá para trás, e os caiçara faziam seus instrumentos, faziam suas danças e se divertiam com o que tinham, que eram os instrumentos da folia, e que era utilizado nas festas deles, né? Eu tenho uma pergunta, uma curiosidade com respeito a... Você se tornou um luthier, uma pessoa que faz instrumentos. E você não herdou isso diretamente do seu pai? O seu pai já fazia instrumentos. Como é que é? O meu pai nasceu numa praia distante da Caçandoca, né? Também lá é sertão, né? E tem um espaço, hoje é quilombo, né? Reconhecido. E meu pai nasceu muito dentro da mata e próximo do mar também. E meu avô era pescador, a minha avó e o pai dela, que é o Alexandre Lopes, que era o grande mestre, não acompanharam esse conhecimento, né? Tanto é que meu pai foi cedo para São Paulo, minha avó, meu avô também. Isso aí vem lá de trás mesmo. Eu não canso de perguntar para minha tia como é que era o Alexandre Lopes, como é que ele tocava. Conheci um senhorzinho de 80 e poucos anos lá na Pissinguaba, ele conheceu meu bisavô. Eu fiquei muito feliz. Parece que ele estava falando um pouco de mim, porque
eu já lido com madeira há muito tempo na minha vida, né? Quando caiu isso, para mim, foi com uma luva. Eu falei, estou me encontrando. A gente demora para se encontrar muitas vezes na vida. Mas, assim, aí eu falei, é por isso que eu lido com madeira, né? Eu construí barco, faço móveis de galho de árvore, faço entalhes. E eu nunca imaginaria que eu ia fazer instrumento. Quando eu fiz essa viagem mesmo aí, de olhar lá para o passado e ver que a gente tem uma cultura já que ainda está se preservada, falei, eu preciso somar. E hoje eu faço instrumento, eu vendo, já tinha feito instrumentos, mas os instrumentos caiçaras mesmo da característica foi de 2005 para cá, né? E o Chico também faz instrumentos. Como é a sua relação com os instrumentos aqui, com a criação? Para mim foi desde sempre essa profissão, né, do meu pai. Eu sempre vi muito próximo, né, porque ele começou a entalhar, eu era muito novo, então já via todo o desenho da madeira, já via toda a habilidade do meu pai. E aí foi surgindo as oportunidades, a gente acaba trabalhando junto, né? Daí você vai aprendendo cada vez mais, ainda mais com o domínio que o meu pai tem da arte, do feitio, né? Do luthier, né? Do feitio de instrumento. Então, para mim, é como se fosse apenas estar agregando ao meu conhecimento e tentar melhorar cada vez mais, né? Porque a gente se espelha no pai. Então, se ele está levantando uma bandeira, a gente tenta um dia fazer com que possa crescer mais e ter isso como um espelho mesmo, como algo que a gente busca cada vez mais. Muito legal, muito gostoso ouvir tudo isso que vocês falaram para cá e nos dá a certeza de que esse alimentar a ancestralidade nos faz mais vivo. Eu também ouvi um pouquinho do seu avô, do seu bisavô, não é? Na fala de vocês. Moro há 18 anos no litoral. De alguma forma, quando a gente tem esse tipo de conversa, me sinto mais acolhido e mais pertencente a esse lugar. E eu sou muito grato a vocês. Nós todos aqui somos muito gratos a vocês por trazer essa qualidade e esse encontro que é muito raro. E a gente já se conhece de longa data, mas cada vez a gente amarra mais um ponto da nossa rede de contato, de amizades e de artistas e de fazedores de cultura do Litoral Norte. Para quem quiser conhecer mais sobre Ostinho, o ponto de cultura caiçara que eles têm lá em Ubatuba, na descrição do vídeo vai estar essas informações. Um pedido muito importante, que vocês curtam, comentem, compartilhem e ajudem a fazer com que mais pessoas conheçam as coisas que a gente tem feito e falado por aqui. Esse é o Espaço Cultural Circo Navegador. Agradecemos demais a presença do Chico, do Ostinho, companheiro de trabalho Alejo. A gente agradece também toda a equipe que está com a gente aqui, fazendo isso aqui acontecer. E vocês podem acompanhar a programação do Espaço Cultural Circo Navegador. Aqui mesmo na descrição a gente deixa algumas pistas e pelas redes sociais também. Sigam a gente, por favor, no Instagram, se quiserem e puderem, Facebook e Twitter. Muito obrigado e até a próxima.